Bom, hoje eu vim contar a minha experiência com o relacionamento abusivo que eu vivi. Eu conheci essa pessoa em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar na cidade, acabado de assumir a minha função no meu emprego. E à primeira vista, assim, ele parecia ser um príncipe encantado. Ele falava exatamente as coisas que eu gostaria de ouvir. Ele fazia exatamente as coisas que eu gostaria de receber. E tudo acontece sutilmente. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo e é isso que eu ouço de outras pessoas que tiveram um relacionamento abusivo também. É tudo muito sutil. O assediador, ele não chega mostrando quem ele é. Ele não chega sendo mal, perverso, de cara. Senão, óbvio, a gente iria sair correndo. Então, ele chega como um lobo na pele de um cordeiro. E ele te manipula. Manipula a ponto de você não perceber que as coisas que ele faz são erradas. Ele faz uma lavagem cerebral em você de uma forma que você comece a pensar como ele, a falar como ele. Eu tô falando ele porque, no caso, no meu relacionamento, eu tive um assediador, homem. Mas existem assediadoras mulheres também. E conversando com a minha psicóloga, ela me falou que as mulheres tendem a ser muito mais perversas quando elas estão na função de assediadora. Porque as mulheres sabem manipular melhor, de uma forma mais velada, mais sutil ainda do que os homens. Mas aqui eu tô para contar a minha experiência. Então, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu não conhecia absolutamente nada nem ninguém. Eu estava numa cidade enorme, em que eu não sabia nem os nomes das ruas, eu não sabia qual que era o bairro vizinho, nada. Eu era uma forasteira. E essa pessoa chegou até mim, me elogiava, sempre me tratando muito bem, um verdadeiro lorde, muito educado, muito culto, com um passado maravilhoso e promessas de um futuro melhor ainda. Ele tratava muito bem o meu filho, dizia que queria ser pai de um filho meu, porque ele via em mim a mãe que ele queria que os filhos dele tivessem. Me elogiava como dona de casa, como namorada, dizia para todo mundo, pelo menos falava para mim que dizia para todo mundo que era super bem tratado, que eu cuidava muito bem da casa, que eu cuidava muito bem dele. Eu era tudo que ele tinha pedido a Deus. E eram chuvas de declarações nas redes sociais. Era um conto de fadas. Até que ele viu o meu celular. Ele, numa noite que eu estava tomando banho, ele pegou o meu celular e viu todas as mensagens que eu tinha antes de conhecê-lo. Mensagens, na grande maioria, que eu nunca tinha nem aberto. Então, eu não sei nem o que foi que ele viu, pra falar a verdade. Eram de homens com quem eu tinha saído quando eu era solteira. E a partir do momento que eu conheci ele lá em São Paulo, eu parei de trocar mensagens com essas pessoas, eu não tive mais nenhuma relação com elas. Então, eu não tive por que nem abrir as mensagens. Eu não bloqueei, mas eu também não respondia, não visualizava as mensagens e as pessoas se tocaram de que eu não estava mais disponível para receber as mensagens, até porque a partir do momento em que eu comecei a namorar com ele, eu assumi ele publicamente nas redes sociais, então ninguém nunca mais me procurou, não tive contato com ninguém, nenhum casinho meu antigo. Mas ele viu todas as mensagens, ele ficou horrorizado. E naquela noite eu fui expulsa de casa com meu filho que tinha 3 anos. Nós estávamos literalmente na rua em São Paulo, 2 horas da manhã. Eu tinha acabado de entregar o meu apartamento.
Ele tinha me pedido em casamento e, de uma forma totalmente manipuladora, exigiu que eu cancelasse o meu contrato de aluguel, que eu fosse morar com ele, porque para ele isso era certo. E eu fiz. E aí, do dia pra noite, eu estava na rua, de madrugada, numa cidade que eu não conhecia, com o meu filho. Graças a Deus eu tinha e tenho uma amiga maravilhosa que me acolheu na casa dela, que foi quem me acolheu todas as vezes, porque infelizmente isso não foi a única vez que eu fui posta pra fora de casa. Bom, depois ele foi, eu fiquei arrasada, obviamente, e ele depois apareceu, pediu desculpas, disse que não estava preparado para aquelas mensagens, mas que ele entendia que se referia a um período em que eu não o conhecia antes. Ele admitiu que extrapolou na crise de ciúmes, porque ele viu que eu não mantive contato com mais ninguém, que muitas mensagens eu não tinha sequer aberto, mas se disse enciumado mesmo assim e disse que não queria mais que eu tivesse contato com nenhum deles, como de fato eu nunca tive. E aí eu voltei pra casa dele. Desde então a minha vida virou um inferno, porque eu vivi dois anos em que todos os dias era jogado na minha cara alguma coisa. E ele desenvolveu um quadro psicótico que ele nunca tratou direito, em que ele ia atrás, levantava o passado de todos os caras com quem eu já saí na minha vida inteira. Ele sabia onde eles moravam, o que eles faziam da vida, quem estava namorando ou não. Ele criava perfis falsos no Instagram para mandar direct e caçoar, infernizar a vida desses caras. Ele passou um dia dos namorados em que eu tinha comprado um jantar pra gente. O jantar seria no mesmo lugar em que a gente casou. E ele passou esse dia 12 de junho inteiro entrando nos perfis dos caras com quem eu tinha me relacionado e lendo as mensagens que eles escreveram para as suas atuais namoradas e esposas. Eu tive todas as minhas redes sociais invadidas, meu Instagram, meu Facebook, meus e-mails, o meu WhatsApp. Eu cheguei a um ponto que eu não sabia quando que a minha conversa estava sendo vigiada ou não. Eu não sabia se eu tinha privacidade mais para conversar coisas com as minhas amigas. Minhas amigas queriam, sei lá, contar casos da vida delas, problemas que elas tinham com o namorado, com o trabalho, com família. E as minhas amigas já não se sentiam mais confortáveis em conversar comigo pelo celular. Elas só se sentiam seguras para conversar comigo pessoalmente. Só que eu não tinha amigos onde eu morava. Eu estava em São Paulo e todas as minhas amigas moravam no Rio de Janeiro. Então, com o tempo, eu parei de contar da minha vida para elas. Elas não sabiam o inferno que eu estava vivendo. Suspeitavam, mas não sabiam de fato o que estava acontecendo na minha vida. E eu também não sabia o que elas estavam passando. Eu me afastei de todo mundo. A minha família não sabia o que estava passando, a minha mãe e meu pai não sabiam o que eu estava passando lá. Quando a gente brigava, que era basicamente todos os dias, eu ia pro trabalho, que era o único lugar que eu tinha paz, e ele ficava ligando pra mesa do meu trabalho. E eu não queria atender, mas se eu não atendesse o pessoal do meu trabalho ia entender que alguma coisa estava acontecendo errado. E eu atendia e pedia por favor para ele parar de fazer isso, porque eu ia ficar mal no meu trabalho. Ele me xingava todos os dias, ele me humilhava todos os dias. Ele me criticava porque
eu olhava nos olhos das pessoas. E eu não via isso como um defeito. Eu desconfio das pessoas que falam comigo e não olham nos meus olhos. Então é natural pra mim. Eu olho nos olhos das pessoas. Pessoas que passam por mim na rua, eu olho nos olhos das pessoas. Eu olho nos olhos de pessoas conhecidas, desconhecidas, idosos, crianças, pessoas bonitas, feias. Eu olho nos olhos. E ele achava que isso era ofensivo. Ele reclamava do meu sotaque. Ele odiava o Rio de Janeiro. Odiava qualquer coisa que viesse do Rio de Janeiro, que lembrasse o Rio de Janeiro. Eu me lembro quando a gente vinha aqui visitar minha família, e ele levava uma fechada no trânsito, ele falava: carioca não sabe dirigir, carioca isso, carioca aquilo, tinha que ser carioca, tinha que vir do Rio de Janeiro. E ele não perdia uma oportunidade de demonstrar o quanto o meu sotaque desagradava, o meu jeito desagradava, a minha roupa desagradava. Só que no início isso era muito sutil, como eu falei. Então, eu me lembro que começou assim: nossa, a minha mãe, eu ainda não conhecia pessoalmente a mãe dele. A minha mãe viu suas fotos no Instagram e comentou que você tem muita foto de biquíni, né? Eu morava no Rio de Janeiro, num bairro tem praia. Eu ia pra praia toda semana. E aí ele tem muita foto com crossfit, né? O pessoal do crossfit gosta muito de tirar roupa pra treinar. Minha mãe comentou que minha mãe ficou assustada. E aí eu fui e falei assim: poxa, como você quer ser aceito num lugar, né? Ainda mais num lugar que você não tem ninguém. Eu falei assim: pô, eu acho melhor eu ocultar essas fotos. E eu ocultei. E aí depois ele começou a se incomodar com os homens que tinham no meu Instagram. Eu deixei de seguir todos os homens, amigos meus. Não tô falando o Mister Brasil. Eu tô falando todos os homens, amigos meus, amigos de infância. Eu deixei de seguir todos. E aí depois eu passei a ser questionada o porquê na minha busca do Instagram tinha um homem. Porque eu estava numa mesa de um bar e por que o meu corpo estava virado para um lado em que tinha homem. Eu ia pra praia e eu até então não achava que tinha problema nenhum eu colocar a cadeira virada pro sol. Pelo menos quem é do Rio de Janeiro acho que faz isso. Você pega a cadeira de praia e bota virada pro sol. Só se tivesse a 200 metros uma barraca com um homem, tinha acabado meu dia, acabava o meu dia. Porque, segundo ele, os homens falavam comigo porque eu tinha um jeito que atraía os homens. Os homens viam em mim uma mulher fácil. Eu era uma mulher fácil. Eu fui chamada de lixo, eu fui chamada de vagabunda, fui chamada de piranha. Eu ouvi que eu dei para todos os homens do Rio de Janeiro. Acho que nem a Bruna Surfistinha fez isso. Ele gritava que o Arthur ia ter muita vergonha da mãe dele quando conhecesse a mãe dele de verdade. Ele me xingava na frente do meu filho. E aí eu pedia pra ele não fazer isso, pelo menos quando meu filho tivesse. E aí eu ia pra algum outro cômodo da casa, tentava tapar o ouvido do meu filho, pedia, falava assim: não, deixa meu filho dormir, depois a gente conversa. E ele gritava, ele ficava mais nervoso, falava que tava fugindo. Assim, sem motivo nenhum. Não tinha nenhum fato acontecendo ali no presente. Era simplesmente porque ele se lembrava de alguma coisa do passado. Então, se eu falasse assim: ai, eu não vou gastar esse dinheiro com uma pizza, é muito cara, essa pizza tá muito cara.
Ele falou assim, mas quando você quis pagar R$ 70 de Uber para dar para um cara, você pagou. Porque até o meu aplicativo, até o Uber, ele entrou e viu o meu histórico. Então, assim, não tinha um momento de paz. Quando eu ia pro trabalho, ele passava o dia inteiro, porque eu trabalhava metade em home office, metade eu ia presencialmente no meu trabalho. E nos dias que eu ia pro meu trabalho, eram os dias que ele ficava em casa, porque eu não estava, e ele ficava stalkeando todo mundo, todo o meu passado. E aí eu me lembro que eu sabia que isso acontecia. O caminho inteiro que eu voltava a pé do meu trabalho até em casa, eu voltava me tremendo, com o coração na boca. Eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, porque eu não sabia o que eu ia encontrar quando chegasse em casa.